Existem poucas perguntas mais intrigantes na Bíblia do que esta. Se Jesus sabia que, no fim das contas, Judas iria traí-lo, por que ele o escolheu como discípulo? A pergunta intrigante vem especificamente de um ouvinte do podcast chamado Austin. Olá, Pastor John. Antes de tudo, tenho estudado o livro de João ultimamente e comecei a me perguntar por que Jesus escolheu Judas para ser um de seus discípulos e o que Jesus tem a nos ensinar ao escolher alguém para ser seu discípulo, sabendo muito bem que ele o trairia. Há alguma lição para nós nisso? João 6,64 diz: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Portanto, a pergunta do Austin está fundamentada na Bíblia e é importante. Jesus escolheu o seu próprio traidor para fazer parte de seus apóstolos. Por quê? Vou dar 5 respostas que vejo nas Escrituras sobre por que Deus ordenou e Jesus escolheu Judas, o traidor, para fazer parte de sua equipe. Primeiro, porque as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram que isso aconteceria. Então Jesus escolheu Judas para cumprir as Escrituras. Em João 13,18, Jesus diz aos seus apóstolos: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. E então ele cita o Salmo 41, versículo 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 1,16, diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Passo a passo, Jesus se moveu em direção à cruz, esforçando-se para cumprir todas as Escrituras sobre sua morte, até os detalhes de como ele seria entregue. O objetivo era mostrar que as Escrituras não podem ser quebradas e que Deus está no controle. Em segundo lugar, ao escolher ser traído por um amigo próximo e até mesmo por um beijo, Jesus nos mostra que o ato mais desprezível da história do mundo, a traição e o consequente assassinato do Filho de Deus, fazia parte do plano salvador de Deus. Isso é explicitamente dito em Atos 4, 27 e 28, que por sua mão e seu propósito essas coisas aconteceram. Em outras palavras, a lição de Judas é que os pecados mais horríveis do mundo são usados por Deus para seus propósitos de salvação. Justamente quando as pessoas pensam que estão levando a melhor, descobrem que sua mão está servindo exatamente àquele a quem se opõe. Essa é uma grande lição para aprendermos. Em terceiro lugar, ao escolher desde o início um apóstolo destinado à apostasia e destruição, incluindo-o em seus parentes mais próximos e dando-lhe poder sobre os espíritos imundos e sobre as doenças, Jesus nos mostra que associações, práticas religiosas e operação de milagres não são evidências seguras de alguém ter nascido de novo. Mateus 10, 1 ao 4, descreve a escolha dos 12. Ele cita Judas e diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Judas andou com Jesus, ministrou com Jesus por 3 anos e realizou esses milagres. Judas se torna uma ilustração vívida do povo em Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Esse é Judas e muitas outras pessoas na história. Então, Jesus lhes declarará: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que lição vívida para aprender essa doutrina correta. Senhor, Senhor, te conhecemos, temos a doutrina certa. Senhor, Senhor. Atividade religiosa e operação de milagres. Nós expulsamos demônios, curamos pessoas. Isso não prova nada sobre a fé salvadora e o novo nascimento. Isso que aprendemos de Judas. Quarto, Judas serve como uma ilustração de que a predestinação e a responsabilidade humana caminham de mãos dadas. O destino de Judas foi definido antes de sua traição. Jesus disse que protegeu todos os seus discípulos da apostasia, exceto Judas, o filho da perdição. João 17:12. Em João 6,64 diz: Jesus sabia desde o princípio quem o havia de trair. E então Jesus explicou no versículo seguinte: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, Judas não se arrependeu porque não lhe foi concedido pelo Pai. Seu destino estava selado. E, no entanto, ele era culpado. Realmente culpado, responsável, condenável. Realmente, ele foi responsável pelo que fez. Ele mesmo disse em Mateus 27:4, pequei, traindo sangue inocente. Assim, aprendemos com Judas a não nos escandalizar com o fato de que uma pessoa pode estar destinada à perdição e ainda assim ser totalmente responsável pelo que faz. E, finalmente, número 5. Judas serve como um exemplo vívido do terrível poder do amor ao dinheiro e de como ele nos cega para o que é verdadeiro, belo e valioso neste mundo. Em João 12, 4 ao 6, quando Maria ungiu Jesus, Judas disse, cheio de hipocrisia: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E João comenta, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele fez isso debaixo do nariz do próprio Filho de Deus. Debaixo do nariz do próprio Filho de Deus, que daria sua vida em resgate de muitos, cujos ensinamentos ele ouviu por 3 anos, em cujo poder ele fez milagres. Judas amava mais o dinheiro do que amava Jesus. Isso é horrível, inacreditável, indescritivelmente mal. Deveria fazer cada um de nós tremer ao pensar no poder que o dinheiro tem em nossas vidas para nos cegar para o que é verdadeiro, belo e precioso. Então, quando Judas teve sua chance, 30 moedas de prata foram o suficiente para vender o próprio Filho de Deus. Tenho certeza de que há mais respostas para a pergunta do Austin, mas essas são pelo menos 5 respostas que vejo na Bíblia sobre por que Deus ordenaria e Jesus escolheria que um traidor fosse incluído entre os apóstolos desde o início. 1. Para cumprir as Escrituras. As Escrituras não podem ser quebradas e Deus está no controle. 2. Mesmo os pecados horríveis servem aos propósitos salvadores de Deus em seu plano soberano. 3. O tempo com Jesus e a operação de milagres não são prova de fé salvadora. 4. Predestinação e responsabilidade humana caminham de mãos dadas. E 5. O amor ao dinheiro está por trás do pior pecado do mundo.